Glória a Deus, aleluia. Estamos chegando aqui, já estamos a posto. Daqui a pouquinho nós estamos começando nossa live de verdade, né? De fato, tá? Você está por aí já? Tem alguém? Dá uma luzinha aí para nós. Hoje, sábado, né? Esse dia maravilhoso aqui em Goiânia, capital de Goiás. Nós estamos já iniciando nossos trabalhos, né? Para hoje. Aguardando os irmãos que vão começar a chegar. Amém. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Santo é o teu nome. Poderoso Deus, grandioso Pai. Te adoramos, Senhor. Te louvamos. Exaltamos a Ti. Amém. Espírito Santo. Amém. Alguém chegando por aqui já, né? Graças a Deus. Agradecer aos irmãos. Veja agora, né? Hoje, esse dia maravilhoso que Deus tem nos concedido. Amém. Boa noite para você que está entrando agora, está chegando agora. Te damos graças. A pastora Cícia apareceu por aqui, né? Amém. Então hoje nós vamos meditar num tema muito importante que nós colocamos durante a semana. O tema é sobre a proteção de Deus. Nós vamos estar falando hoje, o tema principal é no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Esse Salmo 91 é um salmo muito conhecido. É um salmo que é lido, né, por todas as pessoas, né? Muita gente, né? Algumas pessoas até, às vezes, deixam a Bíblia aberta nesse salmo, nas suas casas, nos seus escritórios, nas suas lojas. Então, é um salmo muito conhecido que fala de proteção de Deus, da proteção de Deus para nossas vidas. Amém? Não vai dar certamente para a gente comentar todo o salmo, né? Porque ele é grande, né? Mas nós vamos estar falando de alguns versículos, né? Durante essa transmissão. Então, o Salmo 91, ele começa com um tema interessante assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esconderijo do Altíssimo, local santo. Então, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos protegidos. Esse é o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então é local de descanso para nós, é no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo nosso Deus poderoso, né? Então, esse tempo de muita dificuldade, né? A gente busca proteção. Nada melhor que buscar a proteção de Deus. E onde achar a proteção de Deus? No esconderijo do Altíssimo, né? Hoje as pessoas estão, né, muito ansiosas, buscando proteção, buscando a Deus para que possa se refugiar, né? Então, a palavra esconderijo, né, nos remete a um local secreto, a um local reservado, um local de abrigo, né? Local de segurança,
um local inatingível quando nós estamos na presença de Deus, né? O esconderijo do Altíssimo é um lugar que está no coração de Deus, onde somente aquelas pessoas que estão no centro da vontade de Deus têm acesso e podem habitar. Quem vive em estreita comunhão com Deus, né? Esses conseguem chegar no esconderijo do Altíssimo. É interessante, meus amados, que o salmista, a Bíblia não relata quem escreveu esse salmo. Provavelmente, né, tem algumas ideias que tenha sido Moisés, em virtude dele ter escrito o Salmo 90, salmo anterior, mas não existe uma definição. Mas o salmista que escreveu este salmo, ele coloca essa questão do esconderijo, né, como realmente uma questão de segurança, né? Segurança para as pessoas que creem em Deus. Boa noite, Ismara, né? Boa noite para você que está assistindo a gente aí. Então, a nossa vontade é estar no esconderijo do Altíssimo, buscando a presença de Deus, né? E no versículo 2 ele diz assim: direi ao do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, em quem eu confiarei. Então, nós só podemos realmente estar no esconderijo do Altíssimo quando nós confiamos no Senhor. E diz mais a segunda parte do versículo, a parte B, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar em Deus é confiar em Deus, é colocar nele toda a nossa ansiedade, todas as nossas dificuldades, é estar com o nosso coração aberto, realmente para estar recebendo de Deus a sua proteção, né? Deus sempre se preocupou com o seu povo. Esse salmo ele foi escrito na Velha Aliança, né? No Antigo Testamento, mas o salmista ele teve essa preocupação de colocar Deus como centro da proteção humana. É Deus que protege as nossas vidas, assim como ele protegeu, né, a vida do povo de Israel. Ele protege as nossas vidas até hoje, porque nós somos a continuação, né, do povo de Deus, né? Hoje a igreja do Senhor representa o Israel de Deus. Então, o salmista preocupou-se em colocar aqui, né, nesses primeiros versículos, essa questão de nós estar sempre debaixo da proteção de Deus, descansando à sombra do Onipotente, né? Nós ficamos às vezes meditando como descansar à sombra de Deus, né? Quando nós nos colocamos debaixo da proteção de Deus, quando nós colocamos debaixo da sua poderosa mão, quando nós realmente nos dispomos, né? Nos dispomos a fazer a sua vontade, a andar segundo os princípios da sua palavra, né? Quando nós pegamos, por exemplo, como exemplo, o rei Davi, né? O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e que ele viveu durante muito tempo, né? Escondido, né? Perseguido, mas naquele tempo o rei Davi ele buscava constantemente estar no centro da vontade de Deus, debaixo da proteção do Senhor. Então, irmãos, nós, amigos amados do Facebook, nós estamos esses dias, né? Esses dias que vivemos em dificuldade, precisando mais do que nunca da proteção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, né? Sobre os nossos entes queridos. Está habitando no esconderijo do Altíssimo, né? Está habitando debaixo da sombra do Onipotente, para que Deus possa nos guardar e nos proteger. Amém, meus queridos? Então, nós nessa noite, nós vamos começar a falar a respeito dessa questão de estar sob a proteção de Deus, né? Nos dias atuais, Deus trouxe para nós um refúgio presente que é Jesus, né? Jesus hoje é o nosso refúgio, né? O refúgio bem presente em nossas vidas hoje, Jesus Cristo. Porque no tempo que o Salmo foi escrito, né, o povo tinha como referência apenas a pessoa do Senhor Deus. Hoje, nós temos a pessoa do Senhor Jesus,
que foi nos dado como nosso refúgio, como aquele que nos guarda, como aquele que nos protege. Então Jesus é o nosso refúgio bem presente. Amém? Então, na continuação dessa explanação do Salmo 91, nós vemos o seguinte, no versículo 3, né? Vamos chegar aqui, né? Para a gente poder analisar direitinho. Não vamos analisar todos os versículos, porque são muitos, são 16 versículos, né? O versículo 3 diz assim, porque o Senhor Deus, Ele te livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal, da peste perniciosa. Então Deus nos livra das ciladas do inimigo. Essa referência aqui ao laço do passarinheiro se refere aqui simbolicamente a Satanás, né? Então Deus nos livra das suas ciladas, Deus nos livra dos seus ataques. Lá em Efésios 6:11 fala que nós devemos estar revestidos da proteção de Deus, para que o Senhor possa nos livrar das ciladas que o inimigo tenta sobre a nossa vida. Boa noite, Leude, né? Meu amigo Leude Júnior. Então, a proteção de Deus sobre nossas vidas vem de forma assim tão grande quando nós buscamos, porque Deus está realmente nos protegendo, né? E diz mais que Ele nos livra do veneno mortal, da peste perniciosa, né? Aquela peste que anda, né? Que circula, né? E esses dias nós estamos vivendo no meio de praga, de doenças nesse sentido. Doenças que nós podemos considerar como uma peste perniciosa, né? Que ataca a vida das pessoas. E no versículo 4, ele fala também, o salmista, que Deus, Ele, o Senhor Deus, te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será escudo e abrigo, né? Então, aqui o autor do Salmo usa uma figura matriarcal, né? Que proteger debaixo das asas nos remete a pensar a respeito de uma ave. O próprio Jesus Cristo, se referindo a Jerusalém, lá no Novo Testamento, ele fala, né, de Jerusalém como uma galinha que cobre os seus pintinhos. Ele queria, quem dera, tu Jerusalém, se eu pudesse colocar debaixo das asas, assim como uma galinha coloca os pintinhos, né? Então é uma figura metafórica, né? Ou seja, é um sentido apenas simbolismo, né? Então Deus usa essa mesma colocação que o salmista, referindo a Deus, diz que ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, e na sua verdade será o teu escudo e o teu abrigo. Amém? Então, assim, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, sabe? Diante de tantas dificuldades, de tantos problemas que hoje a sociedade, o mundo está vivendo. Mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de mim, de você, da sua família. Ele está com seu braço estendido para nos proteger, para nos guardar. Ele está com sua mão estendida para nos abençoar. Basta que nós creiamos e nos colocamos a nossa confiança em Deus. Porque para nós chegar a habitar no esconderijo do Senhor, precisamos crer no Senhor. Precisamos crer, colocar nele toda a nossa confiança. Viver segundo a sua vontade. Viver segundo os preceitos dos seus mandamentos, dos seus estatutos. Para que o Senhor então possa nos proteger e nos guardar do laço do passarinheiro, né? Então, quando nós falamos sobre passarinheiro, né, os irmãos que já foram caçadores de passarinhos sabem, né? Eu lembro muito bem que em tempos passados, né, lá na minha cidade, na minha região, que eu morava no norte, a gente usava arapucas para pegar passarinho, né? Era uma armadilha colocada. Ou seja, a gente fazia esse papel de caçador de passarinho. Satanás também é assim, ele arma arapucas para nos pegar em ciladas, em situações, né? Porque ele não dorme, né? Satanás não dorme, mas o Senhor também não dorme. Lá no Salmo 121, Davi fala a respeito da proteção. Ele diz assim: olhei para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu
e a terra. Então, o socorro de Davi era o Senhor, e o nosso socorro também é o Senhor. É Ele que nos dá a proteção. E nesses dias, meus amados, nós damos graças a Deus porque hoje nós temos como refúgio, onde nos refugiar, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso refúgio bem presente. É o nosso refúgio bem presente que nós estamos, vivendo esses dias. Jesus está cuidando de nós. Ele está olhando para nós, porque Jesus é a figura do esconderijo do Altíssimo nos dias de hoje. É onde nós nos escondemos, é onde nos protegemos, é no sangue do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz que, quando nós lemos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então hoje nós pensamos que aquele que habita em Jesus, aquele que vive em Jesus, aquele que anda crendo que Jesus pode fazer um milagre nas nossas vidas, porque Jesus é a luz do mundo. Vamos passar para meditar nesse texto de Jesus como refúgio para nossas vidas. Interessante, em Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10 diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, a palavra que Jesus fala é assim: quando nós batemos, quando nós clamamos, Ele nos atende. Pedir e dar-se-vos-á. Então nós podemos pedir, porque Jesus hoje é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso baluarte, e Ele é a luz do mundo. Então diz assim: buscai e achareis. Nós temos buscado de Jesus, nós temos buscado de Deus realmente, e diz mais: bater e abrir-se-vos-á. Então nós devemos clamar ao Senhor, buscar do Senhor. Um abraço para o Vaí Manuel, meu amigo lá em Conceição do Araguaia. Também a Jessinha está por aqui. Boa noite para você também. Tá? Graças a Deus. Então, em João capítulo 8, versículo 12, diz: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus como nosso esconderijo, Jesus como nosso socorro bem presente, Jesus como nosso refúgio, Ele diz: quem crer nele não andará em trevas, porque Ele é luz. Ele é luz. É a luz que nos ilumina, é a luz que nos guarda, é a luz que nos preserva no caminho de Deus. Amém? Boa noite para a Hilda também, está aparecendo por aqui. Muito bom, Diz mais: Jesus é a videira verdadeira, Ou seja, Jesus é a videira verdadeira. João 15, 1 e 2 fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Toda vara, toda pessoa, em mim que não dá fruto, se tira e limpa. E toda aquela que dá fruto, se limpa mais ainda para que dê mais fruto. Então, Jesus é a videira onde nós estamos inseridos, Nós estamos inseridos como ramos da videira verdadeira, tá? Então, nós começamos falando lá no Salmo 91 sobre o esconderijo de Deus, e o esconderijo de Deus nos remete a Cristo, para que você possa entender. Cristo é o nosso esconderijo, o esconderijo que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou viver no esconderijo que é Jesus, o nosso refúgio de hoje. Naquele tempo buscava-se refúgio através exclusivamente de Deus, o Deus Shalom, o Deus Yahvé, o Deus Elohim, mas hoje nós temos o Jesus que é o nosso refúgio, que é o nosso socorro bem presente, tá? E diz mais ainda: Jesus é também o bom pastor, João 10, 11 fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá? O Jesus é o nosso pastor. Então o que o pastor faz? Protege. O pastor guarda as ovelhas. Então nós estamos falando de esconderijo, de proteção, de refúgio. Então Jesus é o nosso bom pastor, aquele que nos guarda, que nos protege. Eu sou o bom pastor.
e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Ó Romário Sena, meu irmão amado, meu discípulo, né, querido, boa noite para você, para Priscila, tá? Então, Jesus é o nosso bom pastor, nosso pastor amado, né? Aquele que nos protege, que nos guarda, né? Eu lembrei aqui, ó, o Seco Iris está vendo nós lá no Conceição, né? Da história da ovelhinha, viu, Iris? Muito bom, né? Muito bom. Então, assim, Jesus é nosso bom pastor. E não é aquele pastor lá não, viu? É o bom pastor mesmo, poderoso, que nos guarda, que nos protege e que nos dá uma vida debaixo das suas asas, né? Então, assim como nós lemos lá no versículo 3 e 4 do Salmo 91, né? Jesus hoje nos cobre com as suas asas, com a sua proteção, porque Ele é o nosso pastor, aquele que nos guarda. Amém, meus amados? Então, Jesus também é o nosso caminho, né? Nosso caminho. João capítulo 14, versículo 6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Diz assim, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então Jesus nos leva ao esconderijo do Altíssimo, ao refúgio do grande Deus, tá? Então, porque Ele é o caminho, né? Então sempre a gente tem essa questão de entendimento de que sem Jesus, irmão, nós não podemos chegar a lugar nenhum, porque foi pelo sangue de Jesus que Ele nos habilitou, né, a chegar diante do Pai, a ter acesso ao Pai, a ter acesso à salvação, porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos justifica, e é o sangue de Jesus que nos dá o direito de entrar no Santo dos Santos, porque Ele é o caminho, né? Jesus conversava com Tomé, lá no Novo Testamento, está escrito isso, no livro de João, e Tomé discutia com Jesus como que ele ia achar o caminho. E Jesus disse, por acaso tu não me conheces, Tomé? Então, porque Jesus, ele diz, é o caminho, aquele que leva à salvação. Meu irmão Adalberto Rocha, né? Boa noite para você, campeão, né? Então, tenha para você um dia maravilhoso também, tá, Adalberto? A paz do Senhor, né? Amém. Jesus também é a ressurreição, né? Maravilhoso, né? Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, diz, se Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus é o nosso esconderijo. É onde nós nos escondemos, né? Debaixo da proteção de Cristo. E diz mais, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém? Nunca morrerá. Porque a vida eterna está em Cristo. Ele ressuscitou. Por isso, a vida eterna está nele. Ele é aquele que nos guarda, que nos protege. Tá? Então, diz mais aí na palavra de Deus, que Jesus é o pão da vida. Pão da vida, né? João capítulo 6, versículo 53. Disse Jesus, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim, fala o Senhor. Quem de Cristo se alimenta
viverá por Cristo, né? E a gente analisa a questão quando volta lá no Salmo 91, que foi a base do início da palavra, né? A gente fala assim que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? E nós damos graça ao nosso Deus, que Ele nos concedeu, através de Jesus Cristo, essa proteção para os dias atuais. Então Jesus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Diz mais a palavra de Deus. Jesus é a água viva. Água viva, né? Então Jesus é o pão da vida, a ressurreição, é o caminho. Jesus é o bom pastor, Jesus é a videira, e Jesus também é a água viva, né? João 7,37 fala: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? É a palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, nos rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, Ele nos dá água da proteção. Água da proteção. Porque Jesus é a água viva. Jesus é o nosso esconderijo. Eu quis, irmão, fazer um apanhado a respeito, né, da vinculação que tem Jesus Cristo com o esconderijo do Altíssimo, com a proteção que Deus nos dá, né? Então está muito interligado essa questão, porque Deus nos traz hoje, né? Hoje a proteção através de Jesus, né? Não que Deus deixou de nos proteger de maneira alguma, mas Jesus é o nosso refúgio bem presente, é o nosso refúgio que está para nos proteger, para nos guardar. Então, quando nós lemos o Salmo, nós entendemos toda essa questão de que a proteção que nós temos hoje é através de Cristo, né? O esconderijo do Altíssimo, aquela figura tão importante do Senhor Deus, está representada em nossas vidas pela pessoa de Jesus Cristo. É Ele que nos dá a proteção hoje, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá o alimento do dia a dia, né? É Ele a nossa ressurreição. E eu fico pensando, sabe, amados, né? O quanto que Deus Pai é maravilhoso. Deus Pai é maravilhoso, porque Ele nos deu Jesus, né, como nosso refúgio, como nosso socorro. E é engraçado a gente pensar que às vezes imaginamos que a proteção de Deus se limitava e se limita ao salmo que nós lemos, mas não. Jesus representa o esconderijo do Altíssimo. Jesus representa o socorro. E quando nós lemos, sabe, irmão, que no versículo 5 do Salmo diz que quando nós estamos em Jesus, sob a proteção de Deus, nós não temos medo do terror da noite e nem da seta que voa de dia. Mas quando nós estamos no refúgio que é Jesus Cristo, né? A Maria das Graças, lá de Araguaína. Obrigado pela audiência aí, né? Audiência, coisa de rádio, né? Obrigado por estar assistindo a gente, tá? Graça, né? Um abraço para você, para o Oswaldo, para a família toda. Então, amado, nós não podemos jamais nos descansar de buscar a proteção de Deus através de Jesus. Nós temos que estar com nossos corações voltados nesses dias de dificuldade para a proteção, porque nós não podemos ter medo, né, do terror da noite, nem da seta que voa de dia, sabe, irmãos? Nós estamos vivendo dias assim, né? Nós não sabemos bem por onde nós vamos andar, como vamos andar, né? Buscando proteção de todas as maneiras contra essa enfermidade que tem assolado família, que tem destruído lares, né? Isso é como um terror que tem abatido sobre a vida das pessoas. Mas quem crê em Jesus descansa à sombra do Onipotente, porque Jesus é o nosso refúgio. Amém? Refúgio bem presente.
E o sangue de Jesus, ele nos purifica, como diz lá em Hebreus 14, né? Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Deus vivo. E nós só conseguimos estar no refúgio, no esconderijo, quando nós estamos andando em Jesus Cristo. Jesus é o nosso refúgio, né? Continuando a leitura do Salmo, para que nós possamos estar chegando mais à frente, diz no versículo 6 que nós não temos medo também da peste que anda na escuridão, né? Escuridão se refere à falta de luz, né? Dias atrás eu estava ministrando aqui sobre essa questão da luz, né? Quando se refere à escuridão, se refere à ausência de luz, né? E nós vivemos na luz que é Jesus. Jesus é a nossa luz, é a luz do mundo. E interessante, irmãos, no versículo 9, né, do Salmo diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ou seja, Jesus. Tu, ó Senhor, é o meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação, né? Então nós estamos habitando em Cristo, nós estamos refugiados em Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a segurança, né, irmão? Hoje não se adianta muito, né, buscar segurança daqui ou dali. Não, a nossa segurança tem que estar em Deus, né? Quando nós estamos em Deus, né, como diz o salmista aqui, nenhuma praga poderá chegar até a nossa tenda, até a nossa casa, porque Ele dá ordem aos anjos para nos proteger. Amém? Ele nos guarda, Ele nos sustenta, né? Então esse Jesus Cristo que nós servimos, Ele está nos guardando, nos livrando de todo mal. Amém? Então nós possamos nessa noite, meus amados, meditar nessa proteção de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo é viver segundo os princípios da palavra de Deus, é crer em Jesus como nosso refúgio, como nosso esconderijo. Amém? A Gilmara está falando aqui, Xmara. Glória a Deus, Deus é lindo, né? Amém, Deus é maravilhoso. Então, assim, nós aprendemos aqui nesta noite que Jesus Cristo é a luz. Nós aprendemos que Jesus é a videira que nós estamos ligados, né? Ligado. E é interessante que diz em João capítulo 15, que o ramo, né, não pode dar nada sem estar ligado à videira, né? Nós só podemos dar algum fruto em nossas vidas se nós estivermos ligados à videira que é Jesus. Amém? Então, vamos continuar lendo. Aqui voltando ao nosso salmo, que é do refúgio. Porque diz no versículo 11, como eu citei há pouco: porque o Senhor dá ordem a seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, né? Então, os anjos do Senhor nos guardam, né? Os anjos do Senhor nos protegem. Os anjos do Senhor estão para nos guardar, né, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso refúgio, Jesus é o nosso socorro, Jesus é a nossa proteção. Não existe outra proteção a não ser Jesus Cristo. Amém? Então, Deus nos guarda, né? Deus nos guarda, nos protege, mas também Deus, né, Ele quer que nós o servimos. Ele quer que nós colocamos à disposição as nossas vidas para estar servindo Ele todos os dias. Não existe uma forma, irmãos, nós, por exemplo, alcançar as bondades do nosso Deus, alcançar Jesus, a não ser por essa obediência de estar ligado a Ele, de estar servindo a Ele, né? Jesus Cristo morreu por nós, então nós devemos ter uma vida de reflexão, de obediência à palavra de Deus, para que nós possamos realmente estar chegando todos os dias no esconderijo do Altíssimo e alcançando esta proteção de Deus, né? Então nós possamos imaginar, pensar, entender, né, que o esconderijo do Altíssimo
representado hoje por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso esconderijo, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Amém? Nós estamos já chegando, já deu que 8h30, né? E a nossa live geralmente demora assim 30 minutos. Mas vamos falar para os irmãos assim que a gente tá pensando a respeito da live, né? De como nós vamos achar um dia melhor, né? Porque algumas pessoas têm se referido à questão do dia, né? As igrejas estão voltando aos cultos presenciais. E nesse horário de sábado às 8 horas, né? Tem muita igreja que faz culto de jovens. Então nós vamos estudar um outro horário para fazer a nossa live, né? Estamos pensando de fazer na quinta-feira, às 9 horas, 9 e pouco da noite, né? Vamos pensar aí, né? Os irmãos podem nos mandar a sua opinião, né? Também vocês podem acessar o vídeo durante a semana, esse vídeo que nós vou deixando gravado, né? Para que vocês possam acessar e dar a opinião de vocês a respeito dessa questão do horário da live, tá? Então, possivelmente nós vamos fazer na quinta-feira, né? Depois das 21 horas, 21h15, provavelmente. É um horário em que, né, as pessoas já voltaram dos cultos, aqueles que foram para algum culto. E também, assim, é um horário mais tranquilo, que as pessoas chegou do trabalho, já pode tomar seu banho, jantar, tá mais tranquilo, tá? Nós queremos realmente levar uma palavra aos irmãos num horário que seja mais acessível, né, para todas as pessoas que nos assistem. Tá bom, amados? Então, o que fica para a nossa meditação hoje, né? Essa questão de que a proteção de Deus depende da nossa reflexão. A proteção de Deus, ela não é uma coisa estática, não. Precisa de atitude de nossa parte, ela precisa que nós tomamos decisão de servir, tomamos decisão de obedecer a Deus, tomamos decisão de realmente estar com o nosso coração voltado para Deus, né? Para que, através de Jesus, que é o nosso refúgio, que Deus nos deu, nós possamos ter a nossa proteção diária, a proteção das nossas vidas, de nossa família. Amém? Não quer dizer, amados, eu estava ouvindo hoje um comentário a respeito desse salmo, que muitas pessoas colocam esse salmo como um amuleto, né? Às vezes como assim, eu vou colocar esse salmo como uma fonte de proteção. E não é, a proteção não está no salmo, mas está no Deus que escreveu o salmo. Está no Deus do salmo, está em Jesus, o Filho de Deus, né? Não adianta apenas por nós lermos o salmo, não, nós temos que ler e colocar em prática, entender, né? Compreender que nós precisamos viver no centro da vontade de Deus, para que Deus possa nos habilitar a chegar até o refúgio que é Jesus e viver no seu esconderijo de proteção, né? Porque às vezes muita gente tem esse entendimento de que ao abrir a Bíblia e colocar aberta no Salmo em determinado lugar, aquilo vai trazer alguma proteção, né? E eu acho que a proteção só vem quando nós buscamos de Deus, seja através do Salmo ou através de qualquer outro texto da Bíblia. Mas nós temos que buscar de Deus, compreender de Deus, viver em Deus, para que Ele possa nos proteger. Amém, amados? Então você possa meditar, realmente é um salmo muito poderoso, né? Fala da proteção, mas nós temos que entender que a nossa proteção hoje, o refúgio, não, já está em Cristo Jesus. Ele é o nosso refúgio hoje, né? Porque Ele tem todas as condições. Ele morreu na cruz e através do seu sangue, Ele nos liberou acesso a Deus. Então nós temos o acesso vivo, né, ao nosso Deus através do sangue de Jesus, através do nosso pastor amado que é Jesus Cristo. Ele que é verdadeiramente o nosso alimento. Como diz a palavra dele que nós lemos, aquele que se alimenta de Cristo vive por Cristo, né? Então nós vivemos por Jesus, né? Jesus é o nosso socorro, Jesus é o nosso refúgio. Amém? Eu quero agradecer, né, a todos os amados irmãos, amigos que estiveram nos assistindo durante esta noite, né, nessa live aqui, aquelas pessoas que acessaram, né, aquelas pessoas que irão ainda acessar mais tarde, né, vocês possam fazer seus comentários para que nós possamos, né, decidir a questão do horário e também
ver os irmãos que estão assistindo, né, o nosso trabalho. A nossa intenção é realmente fazer semanalmente uma pequena palavra de reflexão, né, sobre as nossas vidas, sobre a palavra de Deus, né, aquilo que nós podemos fazer para estar mais perto do Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então nós vamos aí estar estudando essa semana a respeito do horário, né, que nós vamos colocar a nossa live, né? Vamos agradecer a cada um, vamos orar agora, né, pela vida de cada um de vocês que acessou, aqueles que ainda vão acessar durante a semana. Vamos abençoar a família de cada um e que vocês possam já na próxima live também estar assistindo, tá? Vamos orar agradecendo a Deus para que Ele possa nos abençoar, né? Pedir ao Senhor, né, que essa semana nos dê uma semana de paz, né? Uma semana de bênção, de proteção, nos livre dessa pandemia, né? Nos livre de todo mal, né? Que Ele possa nos guardar. Senhor Deus, te louvamos e te exaltamos, Senhor, pela vida dos meus irmãos, aqueles que assistiram, aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir. Abençoe, Senhor Deus, a família de cada um dos irmãos, dos amados amigos, aqueles que nos assistem pelo Facebook, em suas casas, né? Agradecer a Deus, Senhor, para que tu possa, ó Pai, tocar o coração de cada um, tocar a vida de cada um e abençoar a família de cada um. Nós te pedimos, ó Deus, nos dê a tua graça, nos dê a tua proteção, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar concluindo, vou deixar gravado o vídeo, né, para que vocês possam estar assistindo posteriormente, aqueles que não puderam assistir ao vivo, mas possam estar acessando durante a semana, depois, né, que nós encerrar a transmissão, tá? Dizer que essa semana que vem nós vamos estar definindo a questão do horário, né? E vamos passar para vocês, seja através do Zap ou através do Facebook, para que nós definimos o horário que vai ser feito a transmissão na próxima semana. Amém? Um abraço a todos e que Deus abençoe cada um de vocês, cada família, em nome de Jesus.